Ai, Leonardo. Cara, que boa essa tua pergunta. Ah, Antes de eu responder vocês, oi, Fernando, bem-vindo, bem-vindo. Que legal, pastor Tassiano. Muito agradecida, viu? Obrigada de novo pelos presentes, tá? Obrigada. Fernando, obrigada também. Vamos lá primeiro. O Default fez uma pergunta sobre os religiosos fanáticos, se eu não me engano, né? Foi. Foi ele quem fez. E depois lá em cima teve uma pergunta em relação ao que eu achava sobre isso. Ai, Fernando, assim, no primeiro vídeo que viralizou, eu confesso que eu fiquei bem assustada, assim. Porque eu nem imaginei que esse vídeo fosse viralizar, né? Mas tranquilo, assim, eu já estudo há muito tempo, né, com inteligência emocional, essas coisas, então eu confesso que eu fiquei assustada com a quantidade de xingamentos que eu recebi lá, mas assim, de boa, tá? Porque não adianta, as pessoas sempre vai ter gente que vai criticar, sempre. E esses haters, infelizmente, são maioria. Só que eu sou grata a eles, porque são graças aos comentários deles que eu cheguei aqui onde eu cheguei. Que eu alcancei a quantidade de pessoas que eu tenho hoje no meu TikTok, entendeu? O que é um religioso, para começar a conversar? O fanático, né? É aquela pessoa que ama mais a religião do que a Deus. Acha que religião vai salvar, que religião vai melhorar a vida da pessoa. E se religião salvasse? Como vocês são inteligentes assim como eu, vocês devem saber que no mundo existem mais pessoas dentro da religião do que fora, certo? O Brasil é o país com maior índice de depressão e ansiedade e também com maior índice de suicídio. Ele é campeão nesse quesito, infelizmente. E se a religião fosse a cura, a solução, como os fiéis vivem dizendo aqui nos ataques que me fazem, esse índice devia ser muito pequeno, né? Porque está sempre abrindo igreja nova. Sempre, sempre, sempre. Posso sim. Esse assunto é bem complexo, tá? É meio difícil de explicar. Mas posso sim. Então, assim, voltando ali à religião, sobre os fanáticos, o que fala ali mais alto é simples, é o ego. E eu sempre vejo que a descrição de uma pessoa cristã para a maioria dos religiosos se define na pessoa ir para a igreja, cumprir lá os quesitos, né, pagar o dízimo mensalmente, ir todo sábado ou todo domingo, depende da religião, né, tem religião que tem mais dias na semana, cumprir aquilo ali basicamente. Continuar casado até morrer, mesmo que a pessoa traia, te bata, enfim. Aí, até aí, né, para quem é religioso, nada demais. Só que só fazem isso. Não aprendem a amar o próximo, né? Vão para a igreja para reparar as roupas que as irmãs e os irmãos estão usando. Não amam ao próximo, porque se isso fosse definição de lugar certo para frequentar, não existiria nenhum cristão me julgando aqui, certo? Certo, né? Mas não, eles fazem totalmente o oposto disso. Acham que a religião é que vai salvar mesmo, que a obrigação de todo cristão é congregar, é fazer isso, fazer aquilo, tá. E aí já respondendo a outra pergunta também sobre o que eu acho disso. Religião é empresa. Acabei de fazer, exatamente, né, Fábio? Eu acabei de fazer... Obrigada, Carlos. Eu fiz um vídeo ali ontem, né? Eu acho que foi ontem que eu postei, bem resumido, né? Igrejas de Cristo. E as pessoas acham, tem muita gente concordando comigo, mas eles não entenderam o que eu quis dizer. Que quando eu falo que as igrejas de Cristo são pessoas e as igrejas do mundo são empresas. Quando eu falo das igrejas do mundo, eu estou falando de todos os templos. Indiferente de qual religião seja, todas são empresas. Todas. Todos os templos são empresas. Ninguém abre uma igreja para não ter lucro financeiro. Então, assim, obrigada, pessoal, obrigada, tá? Manipulam as pessoas. Oi, Vanessa, bem-vinda. Entenderam?
E as pessoas que acabaram concordando comigo acham que eu estava falando de uma forma literal, colocando as pessoas que são cristãs também, que estão lá dentro. Na verdade, claro, sim, mas não foi nesse sentido que eu quis dizer. É que, na verdade, todos nós, independente se temos religião ou não, somos igreja. Somos a igreja de Cristo, né? E a igreja templo não é a igreja de Cristo. Se fosse, não estaria lá cobrando nenhum dízimo, nem isso, nem aquilo, usando a desculpa de ter que pagar as despesas. Eu não tenho religião, tá, Adão? Chico não tinha lucro? Como é que ele ficou famoso? Pediram para falar sobre Chico, né? Eu não sei da história de Chico, se ele cobrava, se não cobrava, mas o fato é que ele acabou ficando famoso, né? Mas vamos lá. Eu vou repetir as palavras do Padre Quevedo, porque eu amei o que ele falou. Boa tarde, Lúcio, bem-vindo. Porque eu amei o que ele falou. A verdadeira religião é a religião de Cristo, amor. Apenas isso, amor. Eu falo apenas, mas parece tão pouco, né? Mas é bem complexo. Tudo que ele vendia de livros era para caridade. Tá, mas vamos lá. Chico Xavier, né? Vocês estão falando. Vamos lá. Vocês estão perguntando sobre a mediunidade dele. Eu também não posso falar nesse quesito sobre ele ser empresa ou não. Pode ter... Ai, 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 Roger! Machucou a mãe, filho. Não faz. Mas eu vou falar no sentido, vocês perguntaram a minha opinião. E eu vou falar a minha opinião, tá? Obrigada, pessoal. Raquel, obrigada. Márcia, boa tarde. Oi, Márcia. É outra Márcia, né? São duas Márcias aqui, ó. Regina. Márcia Regina, obrigada. Não, nem me fala, se vocês levaram um susto, imaginei eu aqui. Esse coisa no meu ouvido aqui. Sério, não acredito, Gé. Deixa eu voltar ao que eu tava falando. Desculpa aí a lerdeza pra pensar, porque eu tô muito cansada. E eu até entrei na live em respeito a vocês mesmo, tá? Mas vamos lá. Padre Quevedo, que tinha uma intimidade maior com Chico. O Caio agora voltou, né? A conexão tá boa aqui. Ele tinha uma conexão maior com Chico, era amigo íntimo dele. E o que ele disse? Que Chico tinha sim um coração bom, era uma pessoa boa. A live começou faz uns 15, 20 minutos, mais ou menos. Mas tá bem tranquilo, tô falando devagar hoje, então tô bem lerda pra falar. E aí ele falou o seguinte, que apesar do coração bom, ele tinha uma tendência à loucura. Os próprios familiares dele já falavam isso, que ele tinha uma tendência à loucura. Ele falou de algumas situações que, tipo, que ele falava umas coisas nada a ver durante a conversa, sabe? Que eles tinham. Às vezes, se eu não me engano, foi ele que falou que uma vez eles estavam andando de carro e de repente ele fez um grito, gritou assim dentro do carro e falou: calma, para. E que talvez aconteceria alguma coisa, que cairia uma árvore em cima deles. Eu acho que foi uma coisa assim, tipo, meio fora do eixo, assim, que ele falou. E ele tinha essa tendência à loucura, né? E aí, ele dizia que ele falava com espíritos de pessoas mortas, né? Obrigada, pessoal. E se for pedir muito, eu acho que não é pedir muito. Como a Gé ou o G, não sei quem tá falando aí, se é homem ou se é mulher. Segurem o dedo na tela para dar mais curtidas para minha live subir, tá bom? Eu agradeceria muito se vocês fizessem isso. Então, assim, ele conversava, dizia ele, né, que conversava com espíritos mortos e aí ele psicografava, né? Ele treinava, fazia isso desde criança. Escrever. Eu tenho vários tipos de letra, inclusive. Cris. Se tu for pedir pra mim escrever um bilhete pra pessoa, pra fulano, eu consigo escrever uns 10 tipos de letras diferentes. Isso é uma habilidade que eu tenho. Qualquer pessoa se treinar... Isso eu não precisei treinar, tá? Essa é uma habilidade minha mesmo, já nasci com isso. Mas, se qualquer pessoa que não sabe, não tem uma habilidade, e se ela for treinar, ela vai conseguir fazer vários tipos de letra. Vários. E aí,
ele disse, justifica isso pela parapsicologia, né? O pastor Quevedo. E outra coisa muito interessante é que ele só falava com espíritos que falavam português. Ele não sabia falar outra língua, só o português. Então, os espíritos que falavam com ele eram só espíritos de pessoas aqui do Brasil, ou pessoas que sabiam falar português. Entende? O espírito que falava inglês não tinha chance com ele. Então, isso faz todo o sentido, porque uma pessoa que tem comunicação com o espírito, ela vai entender todas as línguas que o espírito está falando, né? Inclusive a língua dos anjos que esses pastores falam nas igrejas, que sabem falar, né, e tudo mais. Que é uma grande bobagem, né? Ficam imitando a Bíblia em tudo. Então, deixando bem explicado aí, não existe isso. Isso é treino. E, inclusive, o sobrinho dele, Padre Quevedo, já dizia que fazia melhor do que ele, tá? Vamos lá. Exatamente. Oi, Silane, bem-vinda. É o Chico Xavier. Chico Xavier. Tem até um filme sobre ele. Tem mais alguma pergunta que eu não... Não é? Mas é verdade. Que eu não respondi. É que eu não queria voltar na tela aqui, vai voltar muito. Se tem alguma pergunta que eu não respondi, me manda de volta, tá? Outra coisa aqui para ajudar vocês a lembrar. Para quem tá chegando agora, para quem não me acompanha, tá me conhecendo agora, eu estudo sobre tudo um pouquinho, tá? Adão, vai ali dar uma olhadinha, vai no meu YouTube, então já tô pegando um engate aqui. Vão no meu YouTube, conheçam o meu YouTube, meu canal lá. Eu postei ontem, que dia é hoje? Quinta-feira, né? Foi ontem, eu postei um vídeo sobre a nossa live de ontem de manhã. Foi a nossa live de ontem de manhã, onde eu falava sobre... Sabe, quem viu meu TikTok, viu que eu falei sobre a profecia lá de um pastor, Ezequias, né? Que ele fez uma profecia para o dia 30 de março agora. Eu desmistifiquei essa profecia. É Cristiane Viemes, tá? Aqui tá Cris Viemes, lá tá Cristiane Viemes, tá bom? Então, se inscrevam lá, ativem as notificações, que amanhã vai ter uma baita live lá. É a primeira live minha no YouTube, tá? Isso é Ezequiel? Não é Ezequias? Eu vi Ezequias lá no YouTube. Pode ser também, não vou desmentir vocês, tá? Mas é que eu li Ezequias e eu acabei escrevendo Ezequias também. Ezequias Silva. Mas pode ser que seja Ezequiel mesmo. Ai, Roger, não faz. Ó, quietinho. Tá dando na minha cabeça, não grita. Sério? E qual foi o resultado? Levou muito xingamento, mozinho? E então, assim, tem coisas que o pessoal não tá conseguindo acompanhar aqui. Algumas lives, já a segunda live que eu postei lá, e o pessoal tá gostando bastante, tá? E também, deixa eu ver, tinha uma outra coisa que eu queria falar que era muito importante. Eu vou pedir... Eu vou pedir pra vocês aqui depois. Não vou pegar, eu tô aqui sentada. Não tem como eu sair daqui. Tá, tudo bem, Luana. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu tava falando sobre a live, lembrei. 8 horas da noite amanhã, lá no YouTube. Eu vou postar um lembrete depois aqui. É que eu tô esperando o retorno do pastor Gerson, ele não me retornou ainda. Pastor não, ex-pastor Gerson. Sobre a parte 2 da nossa live de sábado que a gente fez aqui. Com certeza, mozinho, com certeza. Te prepara, tá? Já vai te preparando psicologicamente. Não achou o que, Silane, meu canal no YouTube? Amanhã eu vou tentar trazer, tá? Vou tentar. Eu tive depressão. Eu tô falando assim porque eu tô muito cansada e eu não sei porquê. Se eu continuar com esse cansaço físico, eu vou procurar um médico. Eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô a semana toda assim com esse cansaço físico. Mas vamos lá. Continuando só com a live rapidão, tá? Link do canal. O link tá aqui no meu perfil no TikTok. É só clicar, eu ia dizer. É só clicar aqui,
tá? Obrigada, obrigada. O que é podolatria? Eu não sei o que é podolatria. Me explica o que é, eu te digo. Parece que eu não durmo. Aqui, não, isso aqui é um roxo, tá? Isso aqui não é... Esqueci o nome também. Olheira, não é olheira. Isso aqui é um roxo. Esse pedestal aqui que eu tô usando aqui, a parte de trás, meu filho bateu a bola e veio com tudo aqui, ó. Veio bem pertinho do olho e arroxou. Vamos lá, qual a sua opinião sobre Maria? O pessoal que eu não tô respondendo tá passando as perguntas muito rápido, tá? Maria foi... É sério, Lucas? É sério isso mesmo ou tu tá debochando da minha cara? Desculpa, que eu achei graça. Desculpa. Se for sério, eu te respondo com o maior carinho, tá? É porque eu não sei o que é isso. Mas faz sentido porque podóloga ou podólogo é um profissional que cuida dos pés. Então faz sentido o que tu tá falando. Latria, né? Idolatria. Vamos lá. Maria. Cara, Maria foi uma mulher escolhida por Deus. Olha a responsabilidade dela. Foi uma mulher que não tem muitas coisas falando dela na Bíblia, mas eu já ouvi falar que tem muitos apócrifos, né? Que dela, inclusive, que foram retirados. Por quem será? Por quem será? Igreja Católica. Eu estou estudando sobre esses apócrifos, eu estou encantada, assim, com muita coisa, né? Tem muita coisa que não foi colocada na Bíblia. O que foi colocado, muitas vezes deixa as pessoas confusas, porque são pequenos fragmentos. Encontraram agora a terceira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, assim, fica uma coisa muito incompleta, né? Então, às vezes, o que eles colocam na Bíblia é a terceira parte. E as duas primeiras eles não colocam. Então, não publicam tudo que tem que publicar lá. E fica, às vezes, muito confuso mesmo para a gente poder entender. Então, admiro demais, demais Maria. Mas eu sou contra a adoração a Maria. Porque ninguém merece ser adorado a não ser Deus. Deus já deixou isso muito bem claro, né? E apesar dos católicos falarem que não adoram, mas adoram, né? Existe isso, existe a idolatria, porque eles pedem intercessão dela a Deus e depois, quando acontece alguma cura de alguma doença, eles colocam a responsabilidade em Maria, que foi Maria quem curou e tá. Mas enfim, a minha opinião é em relação ao que eu estudo, em relação ao que eu acredito. Acredita também quem quer. Até porque eu fui católica a minha vida inteira, tá? Eu sei o que eu tô falando. Se tinha uma coisa que eu não concordava, era olhar para uma imagem e ficar orando por ela. Eu achava Deus muito distante, entendeu? Pulei todas as perguntas aqui, vamos ver. Quem disse que tu precisa segurar, Daniele, um Deus tão poderoso nas mãos se tu já tem ele dentro de ti? Ele já tá aqui dentro. É só tu ativar o botãozinho dele que ele vai agir dentro de ti. Sim, me perguntaram, obrigada por ter lembrado, Leandro, sobre o homossexualismo. Eu não sou católica, eu fui católica, tá? Também tem, Rodrigo? Não sabia disso, não. Na verdade, ninguém é católico. Raramente alguém é católico, tá? Sei lá, 1%? Vamos chutar aqui 1%, é muito? Você nunca foi católica? Se não fosse, não teria largado. Eu fui da religião católica, sim. Eu larguei porque eu encontrei a verdade. Na verdade, vamos ser francos, vamos botar 0,5% das pessoas que realmente seguem tudo o que a religião manda? Porque é muito fácil você dizer que é católico. É muito fácil dizer que é católico sendo solteiro e não bater uma punheta. É muito fácil. É muito fácil dizer que você é católico e não ficar tarando a bunda da vizinha. É muito fácil dizer que você é católico e não tomar anticoncepcional e se permitir ter 30 filhos. É muito fácil. Pior é fazer, né? Porque vocês fazem o que lhes convém apenas. Então é muito fácil vir aqui na minha live me julgar e falar que eu não fui isso, que eu não fui aquilo. Porque se vocês fossem católicos de verdade, religiosos de verdade, vocês seguiriam tudo. Tudo o que a lei manda, a lei da igreja de vocês manda fazer. Não é para usar calça, não usa calça. Não é para cortar o cabelo, não corta o cabelo. Não é para bater uma punheta, não bate uma punheta, porque é pecado. Não pode tomar anticoncepcional, injeção, qualquer outro contraceptivo, não tome. Não faça, porque é pecado. Tenham sim 30 filhos um atrás do outro. Arquem com as consequências.
Então não venham com hipocrisia vir querer me julgar aqui se vocês também não fazem o que vocês pregam. Mamãe. Vou falar aqui, responder a pergunta aqui, ó. Mamãe. Esqueci o nome dele. Oi, filho. Que falou ali sobre... Esqueci o teu nome. Falou ali sobre homossexualismo, né? Mas antes de você perguntar isso, já tinha uma pessoa lá em cima que perguntou. Não sei se foi a mesma pessoa, mas vamos lá. Filho, a mãe tá na live, filho. Espera um pouquinho, ó. Não, vem cá comigo agora. Mas tava até agora ali, cara. Agora tá pedindo. Espera um pouquinho que a mãe vai encerrar a live daqui a pouco. E a mãe... Epa! Epa! Não, vem cá comigo. O que a gente conversou? Daqui que eu vou escrever teu nome nesse balão. Vem cá. Vem cá. Meu nome nesse O balão. teu nome. Vai lá pegar... Não, vai lá pegar o giz lá. Aquele azul. O giz azul que eu escrevo o teu nome ali. Não quer no azul? Não quer naquele ar? Não, aquele lá não dá. Aquele lá tá furado. Seguinte. As pessoas deturpam muito o que Paulo falava sobre os homossexuais e trazem para os dias de hoje. No Antigo Testamento também fala alguma coisa, porém deturpam muito. Vocês não acham que Deus já sabia que o ânus seria usado para outra coisa? Não sabia? Deus não sabia? Sabia. Só um pouquinho. Oh, merda. Por que tá tão ruim assim? Não sei. Tá horrível. Tem alguém que mexeu. Quem será? Não sei. Quem será que mexeu nisso aqui? Ah, Hã? fui eu que peguei e É? toquei. Eu toquei. Ó, ó. Assim, ó. Assim, pessoal. Deus sabia que isso aconteceria. E aí, como os homossexuais mesmo falam, isso não é uma escolha. Tudo bem, respeito. Apesar de eu pensar diferente, mas respeito. Vocês acham mesmo? Assim, eu tô falando agora, falando com consciência. Pensamento. Vocês olhando para dentro de si mesmos, esquecendo Bíblia, esquecendo religião, esquecendo tudo, tudo. Pensem apenas com a cabecinha que vocês têm para pensar aí, que Deus deu para vocês. Pensando agora sobre a minha opinião particular. Cris, como eu penso. Será que Deus mesmo vai condenar uma pessoa por ser homossexual e vai esquecer todo o resto? É para riscar no quadro só. Vocês acham mesmo que então quer dizer que um hétero, aqueles héteros assim da pior espécie, aqueles boca de bunda, sabe? Machuca a mulher, trai a mulher. Ah, não, Cris, mas ele cometeu esse pecado e tudo mais. Mas a igreja não prega assim. Veio muitas pessoas me chamarem no particular dizendo que o padre não permitiu a separação, porque casamento é para a vida inteira. O pastor não permitiu a separação porque é para a vida inteira, sendo que ela apanhava, era traída. Eu falo ela, mas são várias mulheres que vieram falar isso para mim. Mas aí pode. Porque casamento é pra vida inteira. Tu tem que ficar lá sofrendo. Te fode, otário, te fode. Sofre a vida inteira. Porque o padre e o pastor mandaram. Obedece. Obedece. Agora o homossexual não. Esse não vai ser salvo. Porque apesar de ele não ter feito mal pra ninguém, nem pra ele mesmo, o fato de ele ser homossexual, ele não vai ser salvo. Vocês acham que Deus é minúsculo assim como a gente? Eu não acho que Deus é assim. Eu acho que ele vai surpreender muita gente. Muita gente. Que ficam colocando ele numa caixinha. Então quer dizer que eu que penso a favor do meu irmão, que não me fez mal, também vou ser condenada porque eu defendo um irmão homossexual? Se Jesus Cristo mesmo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, será que vocês esquecem quem é que andava com Jesus Cristo? Será que vocês esquecem que também tinham homossexuais lá no meio? E Jesus amou eles da mesma forma como qualquer outra pessoa hétero? Essa parte vocês esquecem, né? Então, quando eu falo para as pessoas focarem no que Jesus Cristo, sendo o próprio Deus encarnado, fez, esqueçam o resto. Sigam os exemplos dele.
que andava com ele? Os excluídos pela sociedade, pela religião, as viúvas, os negros, porque naquela época já existia esse tipo de preconceito, Jesus Cristo também era um, né? As prostitutas. Quantos prostíbulos Jesus Cristo foi e tirou muita prostituta de lá? Os donos de lá queriam esganar Jesus Cristo. Pega, mãe. Pois é. Pega. E aí tu que se diz cristão, religioso, quer ter a razão de vir aqui bater boca comigo e dizer não, tá na Bíblia, tá na Bíblia. O homossexual vai ser condenado, vai ser morto. Vocês não entendem nada de Deus. Colocam ele sempre numa caixinha, limitam muito ele. Deus é um amor tão superior que eu não consigo entender como ser humano, como que um cara como ele, que não precisava morrer na cruz por nós, porque nós não somos merecedores. Como é que, apesar de tudo, ele podia fazer isso aqui, ó. Estalar o dedo e sair do meio dos religiosos. Ele não precisava sofrer aquela dor. Como é que ele se permitiu fazer isso, se isso não se chama amor? Me expliquem. É de uma ignorância tremenda. Ouvi pessoas não só falar sobre homossexuais, eu falo assim no sentido geral, sabe? Eu vejo, acho que todo mundo já passou por isso, sabe? Assim, tem aquela pessoa na família que separa, todo mundo fica olhando assim, nossa. Fica querendo excluir a pessoa, como se divorciar fosse, nossa senhora, né? Um crime muito maior do que o que tá julgando fez. Trair a esposa é lindo e maravilhoso, mas separar é pior, né? A pessoa deve ficar no sofrimento, fica mais bonitinho. 72, eu tô pulando aqui. É isso que me deixa triste, sabe? Né, Bi? Se vocês me acham mente aberta, estudem um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. Cara, sempre quando eu vejo, assim, quando eu leio a Bíblia onde tá falando dele, eu me emociono, eu choro. Tantas pessoas tiveram a oportunidade de viver com o próprio Deus e não valorizaram. E aí, o que eu mais escuto hoje é as pessoas dizendo que ele interfere na vida delas, né? Que ele é privilegista. Lá, como na época dele, também era assim. Exatamente, J. Brink. E você vai fechar a matraquinha também. Falta de respeito não tolero. Falando em falta de respeito, eu achava que era só nas minhas lives que isso acontecia. Roger! Roger! Quietinho. Fala baixo. Fala baixinho. Não, tu tens a tua ali. Mas ontem, passando o feed aqui, eu comecei a ver algumas lives. Pessoas comuns, assim. Pessoas que não falam sobre os meus assuntos aqui. Tinha uma menina que chamou a atenção. Menina, já é uma mulher, né? Mas eu gosto de chamar as mulheres de menina. Eu acho mais íntimo. Ela era advogada e ela era blogueira também. E ela conversando assim de boa, bem educada, sabe? Respondendo as perguntas do pessoal. De repente veio umas pessoas assim, nossa, você não é blogueira, sai daí, você tá passando vergonha. Nossa, o que tu tá fazendo aí? Para de ficar passando... para de ficar mentindo pras pessoas. Tipo, uns comentários do nada, assim, do nada. Ela não tinha... Ela tava só respondendo as perguntas das pessoas sobre a profissão dela. E vinham umas pessoas no meio, assim, tipo, do nada. Eu falei, nossa, não é só comigo. Eu achava que, tipo, vinha muito julgamento. E não, a menina não tava fazendo nada demais. Tava só falando da profissão dela e as pessoas perguntando. Tava tendo bastante interação, inclusive na live dela. E eu ficava olhando, eu falei, meu... Esses aí são os piores, porque esses ficam dentro das igrejas e se dizem cristãos. Esses aí é que tem que abrir os olhos. Esses são piores do que um que não tá dentro da igreja.
Boa tarde, boa tarde. Como é teu nome? Átila. Boa tarde, Átila. Pessoal, subi todas as perguntas porque tinha muita pergunta aqui. E eu gostaria agora de pedir uma sugestão de vocês. Não tenho religião, Nicole, nem quero nunca mais ter religião. Cuidado, por quê? Tu vai me matar? Oi, Naldo, boa tarde, bem-vindo. Ah, tá certo, Angelita, que eu não tinha visto teu comentário, tá? O que, Vanessa? Com certeza você pede, Cris, fazendo um favor. Do que tu tá falando? Pera aí. Porque vocês fazem uma pergunta, eu respondo, aí depois eu leio os comentários. Eu vou silenciar aqui porque tá todo mundo falando e eu não tô dando conta. Desativei. Desativei. Vamos lá. Dons. O que existe e o que não existe? Todo mundo tem dom. Ponto. Uns estão ligados, outros estão desligados. Ponto. Dom de línguas não existe. Por quê? Porque é muito fácil você pegar o que está escrito na Bíblia, pegar o que te convém, sendo que a Bíblia é muito lógica em muitas coisas, tá? Nessa situação de Atos, ela é muito bem explicada quando ela fala que os 120 apóstolos falaram línguas estrangeiras. Nenhum deles ficou que nem um retardado gritando lá e falando coisa que ninguém entende. Todos eles falaram na língua nativa de cada estrangeiro que estava lá. É só tu pegar tua Bíblia aí e ler. Aí vem uns ser humaninhos bestas aí dentro das religiões, claro, porque fora não existe gente assim. Até existe uns que se dizem desigrejados, né? Eu não gosto desse termo. Mas uns que se dizem fora da religião ainda continuam totalmente amarrados aos dogmas de lá. Mas enfim, vamos falar da religião, que é o que acontece, a maioria. Desde quando Deus vai dar poder a alguém, sendo que ninguém é melhor do que ninguém, tudo que ele teve que intervir e interferir, ele já fez, não faz mais. Isso é muito óbvio, muito bem explicado na Bíblia. Roger, não faz. E desde quando que hoje ele voltaria a interferir no pastor XYZ? Sabe aquele pastor? O pastor estupra uma criança, trai a mulher. Ninguém fica sabendo, né? Só ficam sabendo depois. Pois é. Esse pastorzinho abençoado por Deus, ele é privilegiado. Olha só. Deus manda mensagem para ele. Através dos anjinhos, que não existem, né? Na percepção deles existem. Não da forma que você aprendeu, obviamente. Mas são emanações do Criador, não são seres criados pelo Criador. Por isso que eles têm onisciência, porque são o próprio. E aí, esses pastorzinhos de meia tigela, esses pedófilos, essa cambada de vagabundo, eles são privilegiados. E você que está aí dentro da tua casa, com mais fé do que ele, você é honesto, você não rouba dos fiéis, você se estiver devendo 5 centavos para alguém, você faz questão de devolver, porque você vive a sua verdade em Cristo. Mas você, Deus não quer. Deus não te quer por perto. Deus não quer mandar um recadinho sequer para ti. Porque tu não é pastor. E olha só, que hipocrisia. O vagabundo sem vergonha lá recebe as mensagens de Deus. Ele é um privilegiado. Ele recebe todos os dons de línguas que Deus deu para ele. E olha que mais interessante, tudo que ele fala, ninguém entende nada. Que Deus é esse, né? Que além de mandar um recado, ainda por cima, fala um recado que nem ele entende. Não, mas assim, isso é a palavra de Deus. Ele falou a língua dos anjos comigo. Né? Na verdade, foram os anjos que mandaram um recadinho, né? Para ele. E o mais interessante disso é que são sempre as mesmas palavras. Ele decora umas 3 palavras compridas,
E é sempre a mesma coisa. Deus só fala 3 palavras. Só. Ele não manda mais nenhum recado de nenhum tipo. É só essas 3 palavrinhas. Nada mais. Então não distorçam dons. Por que será? Vocês nunca pararam para perguntar? Poxa, eu já parei várias vezes para perguntar. Poxa, por que para mim Deus nunca manda recado nenhum e pro outro lá que ele manda? Ah, tá, porque o outro é da igreja, o outro é da religião, entendi. E aí as pessoas ficam dizendo assim, Deus cura através do pastor, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Hipnose, galera. Eu sou hipnoterapeuta. Eu posso tirar dor de cabeça, uma cólica, uma dor na coluna, de qualquer pessoa. E aí? Parece que é meio até clichê eu estar falando isso. Eu chego até a fazer papel de idiota aqui, ficar sempre falando a mesma coisa. E as pessoas não acordam para a vida. É a mesma coisa essa bendita profecia do dia 30. Cara, tá alertando um monte de gente, tá falando em línguas, né? Ele fala em línguas lá na profecia dele também. Ele dá detalhes, né? Que no dia 30 muitas pessoas vão morrer. Quem estiver na rua vai morrer geral. Do nada a pessoa vai cair dura no chão e vai morrer. Assim que vai acontecer. No dia 30, madrugada do dia 29 para o dia 30 agora de março. Da meia-noite em diante. Será um terror assim enorme. E aí eu fiz esse vídeo tanto aqui quanto lá no YouTube. Que daí eu fiz a live ontem explicando e joguei pro YouTube. Para quem não acompanhou ontem, pode ir lá acompanhar esse vídeo, tá? E lá eu respondo outras coisas também em relação a não só a profecia, mas outras perguntas que as pessoas me fizeram também. Uma live de 1 hora, tá? Eu não lembro qual foi a outra pergunta que me fizeram. Eu vou ativar de novo os comentários. Gente, tá quase na hora de eu encerrar aqui. Seguinte, pessoal. Outra coisa importante. YouTube. Tem um canal. Oi, Paty, bem-vinda. Bobagem também, guarda de sábado, tá? É só para os judeus isso. É eles que acreditam e guardam o sábado até hoje. Guarda de sábado do Antigo Testamento. Tem nada a ver com a gente aqui. Outra coisa. Tem um canal no YouTube, Cristiane Viemes. Vocês estão vendo o meu perfil aqui? Aqui tá Cris Viemes. Lá tá Cristiane com E no final. Viemes, tá bom? Acompanhem lá a live de ontem. Deu bastante repercussão. O pessoal gostou. Alguns estão criticando, sempre tem alguém, né, que critica, mas a maioria gostou do conteúdo que eu postei lá, falando sobre essa profecia. Se inscrevam no canal. Sério, Renata, bem-vinda. Ó, toca aqui, ó. Bem-vinda. Quando a gente encontra, a gente fica até meio assim, oi, achei um outro ET, né? Achei um outro ET igual eu, porque é raro, né, Renata? É raro achar alguém que pensa assim. Por isso que eu sou tão criticada aqui. Deixa eu só responder o que eu falo. Depois da morte, que morrer é o acordar. Literalmente, você tem onisciência, muito mais do que consciência agora. E é um lugar maravilhoso, onde você não sente dor, você não tá liberto de um corpo, né? Isso, mozinho, faça isso. Cristo só vem depois da grande tribulação, exatamente. Que já respondendo a pergunta ali da Emily, tá? Vai vir, claro que vai. Se ele fez essa promessa, ele vai vir. Então os mendigos vão tudo morrer, Elton, tudo morrer. E sabe que eu vou até ficar feliz, pelo menos eles vão se livrar desse mundo aqui. Se eles tiverem uma morte tão boa como esse cara tá prometendo, eu vou ficar muito feliz por eles. Até por mim. Até por mim, eu vou sair na rua, então depois eu vou morrer, não vou sentir dor nenhuma. Vai ser maior, vai ser muito melhor morrer assim. Se livrar desse mundo cruel onde a gente vive, né? Em tese, o inferno é aqui sim. Que, na verdade, tudo que tu faz, tu paga por aquilo ali. Não tem como tu plantar cebola e colher alho. Não existe. Tudo que tu colhe, tudo que tu planta, tu literalmente colhe. Não existe outro caminho, outra saída. Tá? Pessoal, eu vou encerrando a minha live por aqui. Qualquer dúvida me chamem lá no particular. Aqui no TikTok é o lugar onde eu mais demoro para responder, porque não tem áudio, é muito ruinzinho de responder. E então lá no Instagram é mais fácil de eu responder através de áudio. E também nas perguntas que vocês fazem lá no Story, eu também consigo responder. Que vou fazer uma propaganda agora.
de mim, do meu trabalho, tá bom? Antes de eu encerrar a live. Para quem não sabe, eu sou hipnoterapeuta, tá? Faço terapias, faço sessões de hipnoterapia usando a hipnose para tratar traumas, timidez, compulsão alimentar, vícios, depressão, ansiedade, traumas de infância, tudo que vocês possam imaginar. Crise é possível? É. Trata em uma sessão? Não, né? Mas eu saí da depressão, me curei da depressão com terapia. Então, sim, é possível. Por isso que eu me apaixonei pela hipnoterapia, tá bom? Se alguém... Tá bom, Pedro, tudo tá certo, ok. Mas eu me curei com hipnose. E se pra ti é mentira, beleza, continua aí. Eu me curei com hipnose e amei o que eu passei. Porque a hipnose me trouxe muitos benefícios. Me fez olhar pra dentro e me enxergar. Me fez liberar perdão, tá bom? Então, quem tiver interesse, eu cobro 120 a sessão, que dura em torno de 1 hora e 15, tá bom? Quem tiver interesse, é só me chamar no Instagram ou no WhatsApp, que o link tá lá no Instagram, na minha bio, tá bom? E aí a gente marca, sendo que eu só posso fazer à noite, tá? Porque durante o dia meu filho tá em casa comigo, não tem como, mas eu faço à noite, porque daí meu esposo tá em casa, beleza? Qualquer dúvida, só me chamem lá, que a gente conversa e marca. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Se inscrevam lá no meu canal mais uma vez pedindo, se inscrevam no meu canal no YouTube. Obrigada pela educação de vocês que ficaram aqui, obrigada pelo respeito. Ó, também amei, Renata, obrigada por ter a oportunidade de ter conhecido vocês aqui, tá bom? Então, se não for pedir muito, divulguem também meu canal no YouTube, nos grupos de família, nos grupos de amigos, enfim, de trabalho, para outras pessoas também terem acesso ao meu canal lá, tá bom? Obrigadão, gente. Tchau, tchau.